Vamos elevar o nosso pensamento tão alto, nos prepararmos para mais esse nosso encontro, essa nossa terça-feira, renovar sempre o nosso compromisso de disciplina com esse horário, com esse momento nosso de integração à luz dos assuntos inerentes à doutrina espírita cristã, aos ensinamentos derivados a terceira revelação através do Kardec, e que chegaram e chegam, né? Muitas obras que chegam até nós pela mediunidade de diversos médios missionários, né? Que servem em nome da luz, e a eles sempre a nossa gratidão, né? Que devemos uma coisa que sempre a gente pensa, né, e fica elaborando quanto que nós somos privilegiados de hoje, né, nessa nossa fase, 2026, a gente tem uma espiritual. Eu estava até esses dias pensando sobre uma coisa que eu li de um espírito que comentava lá no mundo espiritual, que ele desencarnou já uns 30, 40 anos atrás, e ele dizia que o quanto que ele seria melhor como pessoa, como espírito, se ele tivesse, na época ainda encarnado, contato com a doutrina espírita, coisa que ele teve de uma forma assim muito superficial, né, e não se aprofundou. E ele, lá do mundo espiritual, ele diz assim, o quanto que eu seria certamente uma pessoa melhor hoje como espírito, se tivesse esse contato. E aí eu fiquei pensando o quanto que a gente tem que agradecer e ter contato com todos esses assuntos, essas informações da espiritualidade, essa condição que todos nós temos de conectar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que nada mais é do que a revelação mais objetiva do que Jesus nos passou, nos ensinou e nos deixou como obra, né, do cristianismo, que haverá de ser e reinar por toda a nossa civilização humana. Que assim seja e que os bons espíritos nos inspirem. Nós vamos hoje passar para o capítulo 17, né? Tratamos a semana passada, e a gente até mencionou a semana passada, a questão dos personagens que vão se repetindo em encarnações, desencarnam, retornam, e esses personagens que fazem parte de diversos desses capítulos que nós já estudamos, como é importante se ater à personalidade de um e que ele vai derivar na história para a gente concatenar toda essa situação muito bonita dessa obra, diversos capítulos que, embora pequenos, muitas vezes, do ponto de vista até da conteúdo, mas que tem uma mensagem imensa para a gente refletir sobre uma série de coisas. A gente viu ao longo dos capítulos, né, que essa questão da Odila, que era casada com Amaro, que aí teve o filho Júlio e a Evelina. Lembra da Evelina, aquela que tentava se comunicar com a mãe através da oração, e a mãe, a Odila, não tinha nem condições de receber essas orações, e houve a intervenção tanto do plano espiritual, do Clarence e os outros ali, para fazer a prece refratária, ou seja, a gente dirige a oração, uma rogativa nossa a um determinado espírito, e esse espírito não tem condições de nos atender, o mundo espiritual mesmo desvirtua, e chama até de prece refratária, que desvirtua a um grupo, né, um outro espírito, uma outra individualidade espiritual, para registrar o nosso pedido e aí ser examinado conforme a situação de cada um. Vimos também, então, que a questão da Antonina, que a Antonina, na encarnação atual, era a mãe do Marcos, né? Visto que ela fez aquela visita espiritual para o Marcos, que também havia perdido um filho com 8 anos, 8, 9 anos, e que ela é o espírito da Lola Ibarruri, daquela da época, a gente vai ver nos personagens, a Lola Ibarruri, da época da Guerra do Paraguai, onde deu toda aquela trama, deu o início de toda essa trama que a gente até agora estudou nessa obra, né? O Leonardo Pires, né, que na realidade ele havia sido o marido dela naquela encarnação, e que essa Antonina Lola, naquela época, traiu o Leonardo Pires e acabou ficando com o Esteves, né? Que depois o Leonardo Pires
praticou um homicídio envenenando o Esteves na época da Guerra do Paraguai. Os dois eram enfermeiros do Exército na época da Guerra do Paraguai. É importante a gente situar a Guerra do Paraguai, que foi de 1864 até 1870, né? Foi uma guerra que durou 6 anos, em que o Brasil, teoricamente, ganhou a guerra, né? Houve um massacre de milhares e milhares de paraguaios, né? Houve um verdadeiro genocídio no Paraguai. A espiritualidade até diz que o Brasil constituiu um karma coletivo com o Paraguai devido à Guerra do Paraguai. Dizem os espíritos que até naquela época da Guerra do Paraguai, o nosso imperador era o Dom Pedro II, que na espiritualidade superior, um dos líderes, hoje eu digo 50 anos para cá, o Dom Pedro II, né, interveio junto com outros espíritos luminares para que o Brasil resgatasse parte desse seu karma de passado, e foi uma das formas de resgatar esse karma coletivo foi a construção de Itaipu Binacional. Itaipu, que é a grande usina, que na realidade tem um excedente de energia que o Paraguai não consome nem um terço do que ele tem direito, ele consegue exportar para a Argentina, né, para outros países, inclusive para o próprio Brasil, parte da sua energia. E a Constituição, e na época até a construção, boa parte foi paga pelo Brasil, né, que até diz aí constituiu dívida, e também uma das causas da nossa dívida externa naquela época. Estou dizendo do seu ponto de vista psíquico, doutrinário, né, que a espiritualidade diz que houve um karma coletivo, quer dizer, um genocídio na Guerra do Paraguai, e que aquela marca, aquela situação tinha que ser compensada a esse povo, o karma coletivo, ele se dá exatamente dessa forma. Nós nos agregamos a alguma situação que possa ter ocorrido no nosso passado e que coletivamente os espíritos se sentem devedores e necessitam reparar em relação a um grupo também de pessoas, de localidade e assim por diante, né? Então, interessante isso, porque eu não estou falando isso do ponto de vista da história, falando de informação do plano espiritual. Nós vamos ver, então, agora nesse capítulo, eu vou até adiantar depois os personagens para ver quem, para não criar aquela surpresa, que esse é esse, aquele, para a gente já saber o que a gente vai se defrontar mais adiante. A gente viu, então, esse Júlio, né, esse Júlio, que era o filho do Amaro, aquele que se afogou, a Zumbira e tal, e todos esses personagens, na realidade, eles têm uma origem lá naquela época, na Guerra do Paraguai, onde houve essa trama toda, já na parte final da Guerra do Paraguai, que se deu isso, mas a gente vai poder falar aqui, ah, na verdade, analisando cada um desses. Eu vou começar então com a leitura do capítulo 17, a gente já vai falando um pouquinho mais sobre tudo isso. Então, nós vimos no 16, que teve aquele sonho, vocês viram que o, o sonho que, na realidade, o Mário Silva, né, que era o Esteves, foi o Esteves naquela época, o Mário Silva, enfermeiro, sonhou em desdobramento, teve um encontro com o Leonardo Pires, né, e ele de manhã acorda, conta para a mãe dele, e aí tem toda aquela sensação, e aí a mãe dele coloca em dúvida, será que tu não, essa moça que tu sonhaste, que na realidade era Antonina, não seria a Zulmira, essa do Amário? Então ele ficou condicionado, isso é a questão humana, que a gente sonha às vezes, e são encontros espirituais reais, mas quando a gente desperta durante a manhã, nós compreendemos o nosso sonho de acordo com a nossa realidade. E às vezes a gente comenta com alguém, e esse alguém, às vezes até por um impulso, é uma questão humana, né? De fazer a relação com coisas que a gente está vivenciando no dia a dia, da nossa encarnação, que às vezes não necessariamente esteja atrelado diretamente a essa pessoa, mas, em geral, a situação, a mensagem como um todo, tem a ver com aquela situação que a gente está enfrentando na atualidade, na nossa própria encarnação como um todo, no nosso dia a dia. Interessante isso, porque é bom de sempre fazer a relação. Os sonhos, o que é o sonho? É a lembrança do sono.
o desdobramento do sono. Nós relaxamos o nosso corpo físico, o nosso espírito e corpo espiritual tem um afrouxamento ligados a um cordão chamado cordão de prata, que geralmente até aqui atrás da nuca, que, né, que são, na realidade, até se for visualizar a saída, parece que saem dois, como se fossem dois ganchinhos ou dois coisas filamentos que na realidade se unem e perambula por aí, onde for. A distância não é problema para o espírito. O problema do espírito, da locomoção, é a vibração para onde vai, né? Mas a distância não é impedimento. Em geral, dormimos, saímos, nos afrouxamos da cama, podemos ficar na cama, às vezes ficamos alguns centímetros deslocados no nosso corpo físico, sem perceber, não tem consciência, fica às vezes tá pensando, o espírito está pensando, está vendo coisas, em geral começa pensando. Ele é atraído, ele sai do corpo e ele tem. Por isso que é importante a oração antes de dormir, importante é o relaxamento, a conexão com o plano superior, a higiene mental, porque há uma tendência, a gente vai ver até, já vimos os outros capítulos e vamos ver dessa forma também com esse aqui, o que acontece com esse Mário Silva, ao sair do corpo, continua pensando nas coisas que estavam atormentando antes de relaxar. E aí é atraído psiquicamente, ou às vezes até recebe convite, ou convida, ou chama, ou atrai, já desdobrado do corpo físico. É isso que acontece, é bem simples, isso todos os dias acontece com a gente isso. Todos os dias. Pode ficar alguns centímetros fora do corpo, em geral, boa parte diz até o André Luiz que 2/3 das pessoas vão lá para baixo. O que é o lá para baixo? Vão para essas regiões. Não quer dizer assim, tem um caminhozinho que eu vou para cá, vou para lá. Não, é atraído psiquicamente. Às vezes até é um impulso mental. Ou que nós somos atraídos por alguém que nos chama, ou nós vamos porque queremos em tal local, ou também existem as duas coisas, né? A atração, eu vou ao encontro de coisas que me atormentam envolvendo outros espíritos, e esses outros espíritos também são atraídos àquela situação em determinado local. É assim que acontece. Tá? E não tem muita diferença. E aí o que a gente vai se lembrar, a sensação que a gente vai acordar, é que vai dar a qualidade do nosso desdobramento noturno. Não significa que quando a gente acorda de manhã e está atormentado, tive um pesadelo, não necessariamente seja uma coisa ruim. A gente viu com a Antonina, quando teve aquele encontro espiritual com o Leonardo e com o Esteves, né, que é o Mário Silva, já ele desdobrado como encarnado, aquele encontro para ela foi um tormento, mas foi necessário para despertar uma outra situação de passado, que, na verdade, foi até um atendimento espiritual. Mas não é fácil. A mesma coisa no Santo Espírito, a gente não está na corrente espírita, não necessariamente quem vai ser atendido, aí aparece um espírito desses aí, que acaba se manifestando por um médium, diz horrores de coisa, e psiquicamente passa uma mensagem pesada sobre o ponto de vista, que isso, que está atormentado, é isso. Quem vai lá, não, esses centros espíritas aí, mesmo em Porto Alegre ali é o famoso, mas é o Caju, aquele na rua Caju, e tinha lá, porque ali são duas manifestações, do espírito e do corpo mental, né? Que aí médios que acabam vocacionados a essa forma de atendimento, de sentir emoções de quem está sendo atendido e vai vendo. E aí quem está assistindo, se não tiver preparo, às vezes até apavora, né? Deixa a pessoa com um determinado temor, um medo, ou sei lá, quer entender bem. Tem coisas no mundo espiritual que nós não temos que procurar compreender objetivamente e sim captar a mensagem, né? Eu tenho minhas reservas esse tipo de atendimento dessa forma, né? Que tem que ter um mínimo de preparo para não atormentar quem está sendo atendido. Há casas também que não fazem esse atendimento de desobsessão na frente da pessoa que está sendo atendida, né? Naquele momento, faz até numa sala reservada, ou se pega energia, ou às vezes até o próprio nome e os envolvidos, e procura fazer o atendimento dessa forma. Eu estou falando isso porque tudo isso que a gente já viu em outros capítulos aqui é no mundo espiritual, mas também junto os desdobrados que espiritualmente são atendidos
lá, com a anuência, né, e o acompanhamento do Clarence, o André Luiz e o Hilário, mas é um atendimento espiritual. Não tem muita diferença do atendimento numa casa espírita. Não tem. Por quê? Porque é exatamente isso que se dá. E eu estou dizendo isso por experiência própria, quando participava desses atendimentos assim. Cada vez que leio mais isso, mais eu vejo assim, pô, isso já aconteceu, isso eu já vi, até porque eu vou procurar também mencionar aqui quando a gente lê essa situação. Então tá, houve todo aquele imbróglio lá, aquele desdobramento, e aí eles retornam, né? E aí vai ter o atendimento agora do Mário, esse Mário Silva, que é o enfermeiro, encarnado, mas o atendimento vai ser feito para ele no momento que ele dorme. Depois de nosso esforço de autocondensação, ou seja, eles retornaram de autocondensação, ou seja, se investiram em determinadas energias para se tornar mais adiante visíveis ao Mário Silva, né? Ou seja, o perispírito, corpo espiritual do espírito, ele vai se alegrar, ele vai usar uma roupa física, uma roupa psíquica, que vai ter pode se chamar de roupa do corpo físico, inerente à vibração para se tornar visível ou invisível. Mais condensado, mais matéria, mais energia visível a uma situação psíquica mais densa. Não tem diferença nisso. Isso a gente viu no livro Libertação, quando eles foram lá embaixo na Cidade Estranha, todos eles, o Gregório e os outros, o André Luiz, os envolvidos, se investiram de energias compatíveis com aquele ambiente. Mais energia ainda para se tornar visíveis naquela cidade estranha. Menos energia para não serem percebidos lá embaixo. Isso pode ser assim, mas é assim. Felizmente é assim, graças a isso é que o mundo da luz prepondera, que o bem prepondera. Do que seria das trevas, do abismo, se nenhum espírito investido de uma fraternidade, de um amor, né, superior, crístico, né, fosse até lá embaixo em missão que não fosse percebido pela treva, pelo espírito, né, vingador, e que lá pudesse ter informações, situações de planejamento para resgate, para libertação de outros espíritos. É assim que se dá. Felizmente é assim. Os espíritos superiores que conseguem chegar até nós sem serem visíveis em determinada situação, em determinado ambiente psíquico, onde eles poderiam, né, se impossibilitar ou até ter uma reação contra aquele que vai ser o atendido. A gente vai ser o atendido pelo mundo superior e eles poderiam, né, ali, tira dali, ou, né, sequestra, leva, tudo isso aconteceria no mundo espiritual. E esses espíritos superiores têm a informação, quando diz assim, tem um plano diabólico das trevas para acontecer isso e aquilo, vai ter o conflito mundial, vai ter a guerra nuclear, vai ter isso. O mundo da luz sabe, e vai atuar, né, respeitando a lei, respeitando o livre-arbítrio, as questões coletivas, eu estava falando há pouco de karma coletivo, vai tirar essa média, né, psíquica e vai tentar interferir para que o resultado não seja compatível com a vontade de alguns contra muitos. É isso que, mas psiquicamente, o livre-arbítrio ele é respeitado, porque o poder de ação e reação, causa e efeito. O que vai se inserir nessa lei de causa e efeito vai ser psiquicamente aqueles que estão envolvidos naquilo ali. Aquele que não estiver envolvido vai ser psiquicamente, ou vai ser retirado, encarnado ainda, por uma razão ou outra não vai chegar lá, ou até que venha o desencarne, mas psiquicamente é retirado. Vai lá, tá lá, aquelas trevas lá, pega aquela arena romana, quase, né? A totalidade daqueles que estavam ali com muita fé e dando o seu no martírio final, o seu testemunho de fé a Jesus, ao cristianismo, foram retirados, né, do corpo sem sentir nenhuma
A primeira patada lá, Lívia, né, há 2.000 anos, a primeira patada do leão já foi retirada em espírito e subiu. Há outros não, isso, bom, cada um segundo as suas obras, né? Cada um segundo a sua ficha corrida, né? E aí a lei de causa e efeito ela é muito perfeita, ela é muito perfeita, ela é assim, ela se encadeia de tal forma como a gente vai ver nessas convivências que a gente vê assim, pô, como é perfeito, como a gente tem que olhar, aí olha isso com uma história, olha para trás, assim, ah, isso aconteceu no livro, nessa história, isso acontece do nosso lado, na nossa família, nas nossas relações, na nossa convivência e assim por diante, né? Clarencio averou-se dos dois amigos com o amoroso poder que lhe era característico. E nos reconhecendo, Mário associou-nos à presença ao pesadelo da véspera e passou a aclamar. Meu caso não é com a polícia, veja só, ele ele estava achando que o Clarencio era o delegado e estava acompanhado de socorristas, eram os policiais, que estavam ali para prender aqueles que estavam em altercação ali, né, discutindo com o Leonardo Pires e tal. E ele, o Esteves, ali, Mário Silva ali, né, quando reagiu naquela vez, assim, não, eu não sou culpado, eu sou a vítima. Né? Então, o culpado é o Leonardo Pires. Então, ele estava achando que estava tendo um encontro com o delegado e a polícia. É a consciência culpada. Não no sentido estrito, que na verdade ele foi assassinado pelo próprio Leonardo, né? Mas a gente vai agora compreendendo a história e vai ver que não é assim isolado a situação que ele tem, né? O porquê do porquê, a gente vai procurar, a gente está procurando aqui informações da última, penúltima encarnação, podia procurar antepenúltima e outros para trás, e ele compreender melhor ainda toda essa situação. Mas ele, a visão dele psíquica, é polícia e o delegado. Clarencio, o delegado, e a polícia, que o meu caso não é com a polícia. Não precisamos de qualquer delegado aqui, ainda chama o outro Clarencio de delegado. Acalma-te, amigo, disse o Clarencio. Atencioso, não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável que te recordes. Ele queria fazer uma regressão espiritual com o Mário Silva. Ele voltar à personalidade dele de Esteves para compreender o que estava acontecendo. E situando a destra na fronte do enfermeiro, reparamos que Mário Silva aquietava-se de repente. O semblante dele acusou estranha metamorfose. Afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem, ou seja, todo o espírito, quando regride espiritual mentalmente, ele, quando a consciência dele se conecta com esse passado, no caso ali é passado, ele tem uma tendência a ser visível, ele vai ter energias compatíveis com aquele tempo. Isso explica por que alguns, a gente sonha às vezes com familiares nossos que já foram e tal, em geral, né, com algumas exceções, não vou dizer algumas, tem exceções, não vou dizer que poucas, pode ter muitas também. Espíritos que a gente conheceu, nossos afetos, pode pegar familiar aí, e quem sonha mesmo e tem um encontro espiritual, em geral até a pessoa está mais jovem, rejuvenescida, está melhor, está mais, né, uma vitalidade melhor. E alguns até regredir tanto nessa questão psíquica de voltar até na idade, às vezes até na meia-idade da outra. Dificilmente não vai aparecer lá o adulto que desencarnou, vai estar numa convivência e vai aparecer como criança. Né? Pode ocasionalmente, sim. Aí, esse ocasionalmente pode acontecer porque o espírito também, lá do outro lado, dorme, ele se desdobra. O corpo espiritual do espírito está do outro lado, que já rejuvenesceu, que, vamos lá, desencarnou aqui com 70 e tanto, 80 anos, né? Com uma patologia degenerativa e tal, e rejuvenesce lá do outro lado com uma série de situações, e às vezes até não é consciente, às vezes é atraído a um ambiente, ele renasce nesse ambiente por uma razão que às vezes até foge à compreensão daqueles que estão lá que nem procuram saber, parece esse aqui, e não sabe, ele desencarnou e esse aqui. Não, não é isso. Podia estar dormindo no hospital, acordou e foi atraído a uma convivência por uma razão que às vezes psiquicamente a coletividade absorve sem se preocupar, mas não, esse veio é um
Veio de fora, e tem muito disso lá do outro lado, dizer, você está viajando, veio de fora, nem ele sabe bem de onde vai, eu nunca perguntei para ele. E aí já não tem aquela coisa de perguntar, não tem essa coisa objetiva. Porque se tivesse a coisa objetiva, essa nossa, da curiosidade de perguntar quem foi, de onde veio, aí já tem um instrumento, por exemplo, temos o instrumento da espiritualidade, a doutrina espírita né, aí sobre esse aspecto, ela tem um cabedal de conhecimentos e de instrumentos para dar explicação do seu ponto de vista de passado, de o que somos, de onde viemos, essa questão filosófica, né? E, inclusive para dar explicações científicas sobre o fenômeno, como é que se dá, como é que é isso e aquilo, de retomar essa memória de passado com uma facilidade muito maior. O que é mais fácil de acontecer todos esses fenômenos dentro de um centro espírita de quem se propõe a estudar e compreender esses fenômenos, ou numa igreja, ou numa sinagoga, ou numa mesquita, ou num templo? Se não tiver esse algo a mais da espiritualidade, a compreensão vai, vai ficar muito sem explicar, vai entrar naquela que aí é que muitas religiões, até que acontece isso entre nós, né, conhecidos, familiares nossos, não, religião não se discute, não quero aprofundar. Não quero aprofundar, porque se aprofunda, tem que entrar nesses aspectos e buscar respostas. Se não tiver como ter resposta, aí fica naquela coisa do dogma. Né? Isso não se discute, isso aí é coisa. Aí alguns vão dizer, isso aí é de Deus. Não, 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 essas coisas aí eu não quero. E também não é proposta de quem é espírita ou estuda o espiritismo de querer esclarecer a coletividade. Mas cada um tem seu tempo e cada um que siga de acordo com o seu poder da vontade. Mas a doutrina espírita nos dá as ferramentas para melhor compreender todas essas coisas. Eu estou me atendo muito a isso, porque não adianta também a gente ficar sobre esses fatos que a gente estuda aqui e não compreender isso, e trazer sempre o nosso trabalho, aí, né? O que é uma corrente mediúnica, não é ali, é a corrente mediúnica de alguns, então só alguns que vêm, alguns que todos participam, todos estão envolvidos naquela tarefa. E quanto maior for a vontade de servir, ou seja, quanto maior o amor, quanto maior o prazer de participar, maior o envolvimento fluídico, maior a energia. E é isso que mais importa, e não é a vidência, não é a clareaudiência, não é a psicofonia, não é a incorporação, não é nada disso. Pode até ser, só seria, mas às vezes pode até atrapalhar quando não tiver essa energia do amor, né? Essa necessidade que nós temos que persistir no prazer em servir. Né? Então, o Clarencio se aproxima do Mário Silva, né? E aí disse para ele, afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem. Abriu desmensuradamente os olhos, depois de alguns momentos, e exclamou semi-aterrado. Agora me lembro. Meu agressor de ontem é o Leonardo Pires, daquele do sonho, né? Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não rememorar? Disputávamos a mesma mulher, né? A Lola Ibarruri, né? Achávamos em Luque, quando conhecia a cantora e bailarina admirável Lola Ibarruri. Quem senão ela poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude, a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o repouso de que minha alma necessitava, restaurando-me. Mas isso aqui então ele está contando, já é a parte final, nós vamos ver mais adiante, antes de ele conhecer a Lola, antes de ele desposar a Lola do Leonardo Pires, e o porquê, né? Ação e reação, ele teve, antes ele foi casado, né? E ele também, ele foi traído, ele perdeu a mulher dele, para um outro, com dois amigos, a gente vai ver mais adiante, adiantando isso para quando a gente já enfrentar esse texto, já compreender melhor.
Ele está tendo isso aí em 1800, eu disse das datas, 1869, já estava bem no final da Guerra do Paraguai, que terminou em 1870. Aí ele vai agora contar que o momento que, o derradeiro, que já vai contar a parte final, que ele foi assassinado pelo Leonardo Pires, que ele foi envenenado. Mas que domingo terrível aquele da praça embandeirada em Piraju. Piraju foi o local lá no Paraguai onde o exército brasileiro ficou, né, ele teve lá uma campanha, lá, um deslocamento de batalhões que foram, a Batalha de Piraju, essa é conhecida na Guerra do Paraguai, e foi ali o capítulo final onde o Brasil em seguida declarou a vitória da Guerra do Paraguai. Foi nessa localidade lá no Paraguai, Piraju, né? Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo, os paraguaios, né? Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida e, naquela manhã de terrível memória, conseguia a simpatia do Frei Fidelis antes da missa. O caridoso capuchinho auxiliar-me-ia, advogando-me a causa. Lola, que na verdade a Lola nem estava lá, ela ia até lá. E ele, até então, o Leonardo Pires, segundo o Esteves, ele não achava que o Leonardo Pires sabia que ele estava dando em cima da mulher dele. Era um segredo entre eles. Mas o Leonardo Pires, a gente viu nos capítulos anteriores, já tinha visto, viu, gravou a imagem, não reagiu contra a Lola e não reagiu contra o amigo dele, colega dele, enfermeiro, né, do Exército, o Esteves. Então, isso, agora que ele, então, a Lola estaria nesse local e ele já estava se aproximando, quer dizer, ia tornar público agora, porque o Leonardo Pires estava conversando como se fosse nada que tivesse acontecido com ele, né? Lola não deveria movimentar-se, entretanto, poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria, por isso, o favor do príncipe. O príncipe é o Conde D, que é o marido da princesa Isabel, que é aquele que substituiu aquele o general, o marechal, né, que ele chamava, que até ficou doente depois, e esse Conde D foi designado pelo imperador Dom Pedro II para ir lá para liderar esse campo de batalha junto com outros que a gente vai ver agora, o Duque de Caxias também. Arquitetava meus planos. Quando encontrei Leonardo, não supunha conhecesse ele a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho e Leonardo Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Ah, bandido, bandido. Mário levou as mãos à garganta como se registrasse enorme sofrimento e caiu, desamparado, gemendo de dor. Olha só, mais um atendimento espiritual. Quantas vezes médium que dá passagem, aconteceu comigo e com outros, né? Não importa se dá passagem, mas é um dos fatos, e dá a passagem para o espírito e a faixa vibratória que aparece na corrente, ou às vezes até o próprio dirigente dos trabalhos, né, e outros médios, induzindo a um fato de passado que aparece na corrente, e o médium tem as sensações todas daquele momento de passado. E aí vai aparecer é, é, afogamento, no caso dele, o veneno que ingeriu, né, e que morreu sufocado pelo veneno que corroeu tudo na garganta dele. Ele teve a sensação, quer dizer, ele teve mentalmente a sintonia com aquele passado. O que ocorre numa corrente? Mentalmente, o médium que dá passagem capta, né, inconscientemente as sensações daquele passado que está sendo examinado pela corrente. Claro, o médium não tem, às vezes, o controle, ele não tem que interferir, ele tem que ser passivo. Ele vai dar passagem, por isso que se diz passagem. Ele é passivo. Claro que ele, querendo, ele pode retomar tudo e interferir, mas ele fica para a coisa ter, para a situação ter um
desenrolar bom, ele é passivo e vai deixando. Vai fazer controle, claro. Aí começa o médio, aquele passado, quer dizer, horrores de coisa. Não, vai dizer, o médio vai, é, ele vai policiar esse pensamento e não vai externar de ofender alguém, de dizer palavrão, ou de querer jogar cadeiras para cima, ou de querer agredir, né? Então, essa é a parte que o médium filtra. Ele tem um controle sobre isso. Mas, passivamente, deixa a vibração fluir para que o dirigente, e aí que seja um diligente dirigente, né? Tem que ter diligência, conhecimento, né? Evocação e uma série de coisas, e padrão vibratório para dirigir os trabalhos, já inserindo às vezes um outro médium, se é necessário, uma doação de energia num determinado, ou redirecionar o pensamento da situação envolvendo o espírito comunicante, doutrinando, né? E aí vai ter o processo de encaminhamento e tudo. E essa coisa tem, essa interação tem que ter muito do dirigente com os médios envolvidos nessa situação. Mas é interessante isso, que é muito bonito. Isso é na prática, aqui no centro espírita, e a gente está vendo ali, no mundo espiritual, em desdobramento, o Mário Silva e o Clarence. Ah, isso acontece porque o Clarence, no livro do André Luiz, não. Todos nós já enfrentamos isso. Ah, é por atendimento espírita e espiritual? Pode ser, quem tem mais vocacionado isso para atender, mas, em geral, a espiritualidade se utiliza desses momentos para facilitar situações em que os médios, né, os encarnados envolvidos possam regredir durante um desdobramento, e felizmente assim, imagina se todos os atendimentos espirituais fossem dependentes de centro espírita. A gente praticamente nem existia centro espírita, né? Praticamente nem existe. Os que existem, poucas, são poucas os centros que trabalham adequadamente para dar condição para que a espiritualidade se utilize desses momentos. Então, isso tudo acontece muito durante a noite. Todas as pessoas estão sintonizadas com esse processo de reaproximação ao grande objetivo, que é se perdoar e perdoar a quem possa ter nos ofendido no presente e no passado. E nada mais isso é uma invocação para o perdão, auto-perdão e perdoar. Então, abrindo o passado para que o espírito encarnado, no caso ali no Mário Silva, caia em si para agilizar, para catalisar, acelerar o processo de se perdoar e perdoar o envolvido. No caso dele ali, a gente vai ver que é contra o Amaro. O ministro paciente aplicou-lhe recursos magnéticos balsamizantes e o rapaz levantou-se aturdido. Ou seja, no centro espírita, né, dá lá a corrente, vai dar para o médico que deu passagem, às vezes fica, né, exaurido de energias e recebe energias. Isso no mundo espiritual, tem aqui também no centro espírita. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com manifesta aflição. Clarencio ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando-o a relembrar: por que razão te afeiçoaste à cantora, a Lola, né? O tamanho desvario, por que não atendeste aos avisos da consciência, que de certo te rogava não despertasses o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico? Apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e bradou: porque amei Lula e Barruri? Porque não tive escrúpulos em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços? Nosso instrutor afagava-lhe a cabeça com o evidente intuito de reavivar-lhe a memória. Olha só, isso é tratamento espiritual, né? Acontece, certamente, dezenas, centenas de vezes já aconteceu com a gente, vai acontecer também, e essas situações ocorrem no dia a dia, mas pode acontecer no centro espírita, felizmente existe também. Assim prosseguiu Mário Silva, alarmado. Ausentei-me de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido, Assunção do Paraguai, né?
na realidade, esse fato que se dá da aproximação dele com a Lola se dá em 1869, e ele já tinha passado por tudo que a gente vai ver agora mais adiante, né? Que ele vai trazer na memória dele o primeiro casamento que ele teve, a traição que ele recebeu, e foi depois que ele foi desposar, que ele foi dar em cima da mulher do colega dele. Ele repetiu o que fizeram com ele. E isso ele já estava no Paraguai, estava, era do Mato Grosso, ele morava ali. Então, essa guerra de 6 anos, imagina naquela época, em Assunção, e como militar, na realidade, o Brasil praticamente assaltou o Paraguai, né? Tomou conta das áreas, tá, tudo, e fazia o que queria. Tanto é que ele vivia, ele estava dentro de Assunção, no Paraguai, capital do Paraguai. De olhar vagueante, como se surpreendesse o passado ao longo nos recôncavos da noite, continuou. Nos arredores da formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Ele vai agora contar a vida dele antes desse episódio. Ou seja, começou a Guerra do Paraguai, ainda não em grande profusão, ele já estava em Assunção do Paraguai. Em Assunção do Paraguai, ele conheceu a mulher dele, que ele chegou a noivar e ia casar, estava casado, aí não, também não fica bem claro como é que foi o fato. Lina é essa primeira mulher dele. Lina era o tesouro do meu coração, minha amiga e minha esposa, minha esperança, minha razão de ser. Descendente de uma família do Mato Grosso, aprisionadas pelo inimigo na invasão de dezembro de 1864. Foi quando deu a causa ao início da Guerra do Paraguai, 1864. Encontrei-a sem parentes, asilada por respeitável família que a adotara por filha estremecida. Ah, quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a céus imensos. Era tudo o que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrava a divina novidade de cada dia, e apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamos ambos na rósea corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu-a e animou-nos à união. Marquês de Caxias era o Duque de Caxias. Veja só, o Duque de Caxias que foi o herói da Guerra do Paraguai. Ele até então era Marquês de Caxias. Ele recebeu o título pelo Império, né, do Dom Pedro II, quando ele ganhou a Guerra do Paraguai, e que ele se transformou em Duque. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu vi assim, aquelas coisas que eu trabalhei. Eu não servi no Exército, mas trabalhei como militar, bem, no meu primeiro emprego, com 15 anos de idade, foi no GBUX, aí em Porto Alegre. Eu era só oficial reformado do Exército e tal. Então, tinha general lá, vários coronéis, majores, capitães e tudo. Então, eu via toda aquela hierarquia do Exército. E eu ficava assim, quando eu passava pelas ruas de Porto Alegre. Marquês do Herval, Visconde do Rio Branco, né, Barão do Amazonas. E eu disse assim, mas o que é esses títulos que tem? E aí eu me lembro que aí na época foi enciclopédia, né, de estudar e ver qual é a origem disso, né, do Exército, né, porque eu havia ali, tem capitão, major, coronel, general. E esses títulos de onde vêm? Eles vêm do Império do Brasil, né? O Império com a influência da nobreza europeia, que então veio para o Brasil. Esses títulos são títulos individuais, concedidos, em geral, pelo imperador, né? Ele que assina, como o presidente da República assina aqui também as nomeações, e tem uma hierarquia, porque o duque é nessa hierarquia desses títulos do Império, é o último. Então, o Duque de Caxias foi o último. Ele era marquês, na realidade, o primeiro é barão. Barão, tem barão, visconde, conde, barão, visconde, conde, marquês e duque. Essa é a hierarquia. Barão, visconde, marquês, conde, marquês e duque. Tá? Então, e no caso ali, o Marquês de Caxias, ele estava na penúltima fase dele, estava liderando lá a Guerra do Paraguai. Com a vitória em 1870, ele foi nomeado Duque de Caxias, né? Que é
Luiz Alves Lima e Silva, né? Então, a gente sabe, Luiz Alves Lima e Silva, tem a rua em Porto Alegre, Lima e Silva, tem a rua Duque de Caxias, né? E tem esses marqueses, barão, isso, aquilo. Não quer dizer que todos esses títulos foram da Guerra do Paraguai, né? Tem uma série de lideranças do Império, né, que serviram ao exército naquela época, o exército imperial, e que tiveram essas titulações. Então, isso é para a gente parar, assim, às vezes, para pensar, a gente fica olhando e não. Ah, por quê? Por que tem a Visconde disso? Ah, é um título do Império, né? E por que tem o Duque isso? Por que tem o Marquês? E assim vai. Barão, né? Assim vai. Barão me lembra né? Olha aquele livro. Uma coisa vai puxando a outra, a gente vai esticando para o horário aí. Ah, não é possível, 10 para as 8. O Barão, lembra o Barão aquele que, do Guardião da Meia-Noite, do Saraceni, aquele que foi, né, que quando morreu, ele foi, né, sepultado e tudo, e aí ele fica no túmulo dele, ele fica no corpo dele, ele sente os ratos e as cobras, tudo, ele fica em esqueleto já lá, e o espírito dele estava junto, claro, que naquela época uma coisa terrível, né? A gente estudar aquilo ali, eu não tinha nem base, tanto meio apavorante, muitas, né, das obras do Saraceni. E aí eu me lembro que um desses era um barão, né? Barão de. Não importa o nome dele, porque era um barão que tinha ido junto com o túmulo e ficou lá sendo corroído e tudo. Ah, é comum isso? Não vou dizer de comum, não, mas acontece. Acontece de ficar no túmulo. Aí eu me lembrei já de uma outra coisa, o Chico Xavier. Chico Xavier contava isso lá nos idos da década de 50. Ele visitava os cemitérios, ele visitava presídio e tal. E ele às vezes ia no cemitério. E no cemitério ele tinha uma dificuldade imensa quando ele ia assim ali em oração, um desdobramento, né? Um pensamento, ele passava a enxergar espíritos. E enxergava, ele tinha uma dificuldade de ver espíritos e achar que eram encarnados. E conversava com os espíritos. E aí ele disse que uma vez, ele conta este fato que aconteceu. Tinha um homem que aí estava circundando ali os túmulos, né, naqueles de chão, e aí ele se aproximou desse e viu que ele estava com cheiro de bebida, alcoólatra e tal, e ele percebeu, é espírito, né? Vou tentar conversar com ele. Conversou com ele. Não, e aí o que está fazendo? Não, eu trabalho aqui. O espírito alcoólatra, né, um cheiro de álcool. Eu trabalho aqui. Ah, tem coveiro? Não, não, não. Eu sou aqui responsável para pegar os lá de baixo que não querem sair daqui. Espíritos desencarnados, arraigados ao corpo físico, já putrefado, já em coisa, mas que não querem sair dali, que são aprisionados ao seu próprio corpo, achando que ainda estão encarnados, estão ali adormecidos e tudo. Então, esse de tanto ter que, esse espírito contando para ele, eu tenho que descer para puxar esses aqui, porque os meus chefes mandam resgatar esses, aqueles, só eu para fazer isso e lá embaixo buscar. Só que o cheiro é tão horrível que eu só bebendo para aguentar tudo isso. Isso o Chico Xavier, sei quantos casos de Chico Xavier, né? Que tem aí. Seguido vários repetem essa história e tudo, até o Bacelli já repetiu mais de uma vez. E essa é uma história, casos, lindos casos de Chico Xavier, né? Que ele conta, então, que ele teve o diálogo com o espírito alcoólatra, que passou a ser alcoólatra pelo ambiente ao qual ele estava inserido lá, tem que resgatar espíritos lá embaixo no túmulo que não queriam sair dali e que tinham uma determinação para o resgate que tinha que ser feito, pegado quase que praticamente à força, né? O conselheiro de Paranhos, o conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos, tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos, como duas aves entrelaçadas no mesmo ninho. Quando tive a desgraça de levar ao nosso templo doméstico dois companheiros de trabalho e de ideal, Armando e Júlio. Ou seja, ele casado, assim, casado, ficaria a imagem, pegou dois amigos, né, do quartel, alguma coisa, militar, e começou a conviver, aquela coisa de estar lá, né, a coisa da guerra, a batalha, a campanha e tal, e a mulher, e aí levou dois amigos para dentro de casa,
E esses dois amigos acabaram. Bom, ele conta aqui. Sim, seriam eles amigos ou abutres? Sei apenas que Lina, mulher dele, eles se fizeram íntimos em pouco tempo, com a desculpa de aliviarem os sofrimentos da campanha. Os dois passaram a gastar em nosso pequeno santuário de Ventura todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera até que um dia, aquela coisa, né? Vai lá, estava lá, tinha que ir para a guerra, tinha os plantões dele, ficar lá 24 horas, 2 dias, 3 dias, e aí eles visitavam os dois amigos. Ah, que bom que a minha mulher, a Lina, está tendo a companhia de dois para não ficar se sentir sozinha, né? Aquela coisa. O semblante do narrador alterou-se de súbito. Esgares de amargura modificaram-lhe a afeição. Quer dizer, ele está voltando a um passado. Ele começa contando aquela parte final. Ele, a Lola, né, ele traiu o amigo Leonardo Pires. Aí o Clarice faz que ele volte um pouco mais para trás. Então ele volta lá para o início ali da guerra, né, 1865, 66, por ali. O semblante narrador, tá, quando aí o espírito e o médium também, quando voltam ao passado, ele sente esse impacto vibratório quando é para voltar voltando mais um pouco para trás, e aí vem lá, quando é induzido pelo dirigente dos trabalhos, e volta e tem um impacto no tempo, né? Sente psiquicamente que parece que é um filme que passou e aí volta, e aí vem os pensamentos daquela coisa desordenado às vezes, né? E que aí cabe também ao dirigente para conduzir o próprio médio, aí a corrente, assim por diante. Uma coisa é muito bonito isso quando a gente vê assim depois de cima. A gente está assistindo aqui um atendimento espiritual em desdobramento do sono, dormindo, né? Imprimindo a voz lúgubre, acento, continuou atormentado. Até que um dia encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse. Ou seja, um dia ele chega em casa e vê o amigo dele, o Júlio, abraçado com a sua mulher. Imagina o impacto, né? Cravou em nós o olhar agora coruscante e terrível, e acrescentou: compreenderão acaso a dor do homem que se vê irreversivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Entenderão o incêndio que lavra o espírito flagelado de quem, num minuto, vê destruídas as esperanças da vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me no rosto o mais frio desprezo. Afirmou rudemente que não podia amar-me, senão como irmã que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir das humilhações que experimentava numa terra estrangeira e que eu, efetivamente, deveria desaparecer da vida dela. Imagina só. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Saiu do Assunção do Paraguai e deve ter ido lá para aquela região de Pirajá lá. Viciei-me, aí depois disso, depressão profunda e tudo. Ele não reagiu, não fez nada contra ele. E aí os dois amigos, Armando e o Júlio e Armando, o Júlio estava com a mulher dele. O Júlio esposou. E ela ainda diz: olha, fiquei contigo, essa Lina, fiquei contigo só porque ela era abandonada, órfã, né? E aí ficou lá sendo criada por outra família e tal, num país diferente, né? Brasileira, num país diferente. E aí aquela coisa, apareceu o primeiro encanto dela, na realidade ela joga ainda na cara dele, né? Fosse preenchesse um vazio meu, mas eu te quero como irmã, não como marido. Pô, mas é terrível, né? Para ele ouvir tudo isso. E o que é pior, ser traído por um amigo dentro de casa. Eu era, contudo, mas a história é mais triste ainda. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces, e viciei-me. Ele começou a consumir álcool e ir para o jogo, né? Os jogos. Isso era muito comum, né? Nos exércitos e tudo. E aí tem o jogo de carta, né? Por dinheiro, por outras coisas. E no próprio Paraguai tinha lá os cassinos já naquela época, e assim por diante.
Do militar responsável, desci à condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo, e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros, quando fomos pelos outros desrespeitados. Ou seja, o que ele foi fazer contra o Leonardo e tirar a Lola do Leonardo, espelhado na dor que ele teve de ter sido também traído. Veja, a lei de causa e efeito. E aí a coisa vai se avolumando, né? Vai indo. Então eu vou fazer para o outro o que eu fui vítima. Valendo-se da pausa que se evidenciava espontânea, Clarence indagou: e nunca recebesse notícia da esposa, da Lina, né? Eu já vou adiantar aqui, a Lina é a Zulmira, a atual mulher do Amaro, que é aquela que ele estava querendo, foi noivo, né? E que ela abandonou para ficar com o Amaro, o viúvo da Odila. Então, os personagens todos vão se trocando, veja só. A Lina, a mulher do Esteves, hoje Mário Silva, é a Zulmira que hoje ele quer tirar do Amaro e que foi já noivo e que tem ligações com ela. Veja só essa lei, a lei de causa e efeito como é. Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética do Clarice, né, exibiu sarcástico sorriso e informou: Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel. Achava-me não longe de Assunção. Depois de uns 3 meses, depois a mágoa terrível que me fora assacada, quando vim a saber que Júlio, esse Júlio é o amigo que foi para dentro de casa com um Armando, visitando na família, o Júlio desposou a Lina. O Júlio é o mesmo, nós vamos ver agora, isso aí já vai ser dito aqui, fora igualmente escarnecido por ela. Ou seja, ela traiu o Esteves com o Júlio. E passou um tempo, traiu o Júlio, a Lina. E foi ficar com quem? Com outro amigo que também frequentava a casa, que é o Armando. O Armando é hoje o Amaro. O Júlio é aquele filho do Amaro que morreu afogado. Vamos entender agora por quê. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços do Armando, mas ela fez com o Júlio o que já tinha feito com Esteves. Aí ficou com outro amigo na frente e o Júlio viu. Menos forte do que eu mesmo, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara semanas antes. E cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Lembra do Júlio? Cometeu um suicídio, tentou cometer um suicídio na encarnação anterior, nem não conseguiu morrer, e aí, semanas depois, no quartel lá coisa, e aí tinha tomado soda cáustica, perdeu, né, ficou sem condições de falar, perdeu as cordas vocais e um problema sério de saúde, e depois vem a cometer a nova tentativa de suicídio, que se atirando no Rio Paraguai. Lembra lá aquela história, está lá em capítulos anteriores, que ele é atendido lá pela Brandina, lá naquele lucandário e tal, que depois nós vamos ver lá adiante também ele retorna o Júlio a ser chamado psiquicamente também num atendimento espiritual, no desdobramento. Então, ele tomou esse corrosivo e, socorrido a tempo na caserna, ainda lá no exército, né? Conseguiu sobreviver, mas incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias, embebedou-se deliberadamente e se atirou nas águas do rio Paraguai, aniquilando-se, enfim, ou seja, consumando o suicídio que havia tentado semanas antes. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju. Piraju, ele saiu de Assunção, foi lá para Pirajuca, onde foi depois o epílogo da Guerra do Paraguai, já nessa localidade, cidade de Piraju, naquela época. Piraju de Taquareira, coisa assim. O destino marcava-me impiedoso. Mário fixou o desagradável Carantonha e assim acentuou: sou um poço de fel, não posso modificar-me.
Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança? Nosso orientador ergueu a voz calmamente e considerou generoso. É necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipó das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Silva dispunha-se a responder, entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-nos singularmente renovado. Seu veículo espiritual, o Amaro, o Armando reencarnado Amaro, em desdobramento, naquele encontro ali, tá? Ele começa a demonstrar, ele absorveu aquele desdobramento e passou a se relembrar de coisas e a compreender situações. Seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo, ou seja, mentalmente ele em desdobramento, né? No atendimento. Ele volta ao passado e às feições daquela encarnação. Revelava-se mais leve e mais ágil, e sua face impressionava os olhos. Buscou aproximar-se do enfermeiro num gesto natural de cordialidade. Todavia, em lhe observando o rosto metamorfoseado, o antagonista bradou entre o ódio e a angústia: Armando, Armando, pois és tu. Ou seja, o Amaro voltando ao passado, com a fisionomia de Armando, aquele segundo o que havia ela traído já o Júlio, aí vem o Armando, que é o terceiro, que ela acaba até ficando até os últimos dias, aquele Armando, que é o amigo também do Esteves, que traiu, acabou sendo o segundo, mas traiu também, né? Pois és tu, Amaro, que hoje detesto eu mesmo Armando de ontem? Onde me encontro? Enlouqueci porventura? Isso acontece muitos espíritos, às vezes, quando voltam no passado, às vezes você acha que estão loucos, que filme é esse que está passando? Por quê? Porque eles não têm a formação, às vezes, de acreditar na espiritualidade, no processo da transfiguração, das reencarnações, né? De que nós somos um passado, e esse passado com diversas máscaras, personas que nós vamos utilizando em cada experiência encarnatória, vão deixando um passado para trás, e aí se investe os fatos que ficam para trás na feição, né? Na metamorfose que é colocada para aquele momento. Às vezes o espírito que não tem essa compreensão, eu acho que está tendo um lapso de loucura, uma coisa assim. Agora, quem tem essa faculdade de acreditar nesse processo, né, de que o que somos já fomos do passado e assim por diante, fica mais fácil de assimilar. Instruindo-nos cuidadoso, Clarencio falou rápido: não precisei despender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse ao pretérito. O sofrimento reparador conferiu-lhe à mente e à sensibilidade recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. O esposo de Zulmira procurava estender braços amigos ao adversário que o contemplava. Galvanizado de assombro, contudo, recuando de repente como um animal ferido, Mário gritou em desespero: Não, não, não te acerques de mim. Não me provoques, não me provoques. O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu comovidamente: Tenhamos calma. Respeitamo-nos uns aos outros e, dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou sem afetação: Agora é o momento de nosso amigo. Comentaste o pretérito à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Ou seja, então, o outro lá, o Esteves contou essa vida, o Mário Silva e tal, contou, e a vítima, aí fez isso, fez aquilo, aí contou. Aí vem o outro, que também volta a esse passado, que teve essa convivência, né, com o Esteves, que sabe que provocou contra a Lina, tem já uma sensação de eu sou o Amaro,
e já percebeu também que aquela Lina, e vai ficar mais claro nos próximos capítulos, a Lina é a Zulmira que hoje ele está casado em segundas núpcias, porque é a Odila que havia ficado viúvo da Odila, né? E o Júlio é o mesmo Júlio que veio como filho dele, aquele amigo, né, um intruso no lar do Estevas, né, que desposou a Lina, hoje Zulmira, que ela assim, sucumbiu, ela negligenciou com o Júlio, aos seus 8, 9 anos, na praia, no Rio de Janeiro, que ele se afogou e ela não foi diligente em cuidar do guri, inconscientemente queria se ver livre dele. Então, é a mesma Lina do passado, Zulmira hoje, deixou que o Júlio, que já tinha sido abandonado, mas o Armando, que era o outro que ela ficou e que foi provavelmente até os últimos dias, que é o segundo esposo, que ela queria o Armando só para ela, hoje amaram. Não queria o Júlio o intruso, né, que é aquele amigo que havia tido um caso com ela, e que ele sucumbisse, que a morte pudesse levar. Como tudo, né, a lei de causa e efeito, todo o retorno, né, a necessidade de reparação, tudo isso a gente vai ver que história bonita é essa que a gente vê assim, não é a história do livro, essa é a vida como ela é. Né? A gente não tem acesso psíquico a todo esse passado objetivo que nos cerca, mas isso a gente passa a entender um pouquinho mais as nossas simpatias, as nossas antipatias, as nossas necessidades, né, onde os pontos que mais a gente tem que dá mais energia, mais compreensão, mais paciência, mais resignação e assim por diante. Contido pela força moral da advertência, Maro calou-se e, voltados então para o ferroviário, que se fizera mais simpático pela serenidade que se investira, continuamos a escuta. Aí vai dar o próximo capítulo, que a história vai ter o desenrolar. Agora é o Amaro contando a sua história, como Armando, né? E aí, na realidade, o grande objetivo é a libertação, né? A libertação pelo perdão, pelo auto-perdão, de todos esses envolvidos que vai ter um desenrolar. Sempre a gente frisa, né? Quando curtos, né, os capítulos, mas quanta história, quanta coisa intrincada, como é importante que a gente viu lá desde do prefácio o próprio livro, né? Que eu já havia até lido isso aí muitos anos atrás, e saber que esses personagens vão se repetindo e as histórias vão se renovando. Quanta mensagem, né? Quanta situação. E às vezes eu até tive assim, como agrega muito mais quando a gente bota um pouquinho da história, tá vendo a Guerra do Paraguai, que foram fatos verdadeiros, né? Situado no tempo, a menção, 1864, 1870, tá? Até o próprio Duque de Caxias, a gente vê isso, de fazer essas comparações, aí estava lá o Império, o Dom Pedro II, aí a gente vê o Dom Pedro II, como mencionei bem no início, a questão que ele também se envolveu para apaziguar esse karma coletivo do Brasil com os paraguaios, essa mácula, essa mancha, que provavelmente ele teve a anuência dele para todos esses, até que voltou o genro dele, Conde D lá, que estava junto, né? Condecorou o próprio Duque de Caxias, aquelas atrocidades cometidas, botam um tapete em cima, um véu, e importante é o exército de Caxias vencedor da Grande Guerra do Paraguai, né? E Ô, deixou Francisco, passado. E esse passado, felizmente, reparado dessa forma que eu mencionei aqui de Itaipu. Quem quer falar? incrível como no caso da Lina Zulmira, como ela repetiu um padrãozão, né, de comportamento emocional, porque daí ela voltou na vida atual, no caso, o noivo dela, o Mário, também é o marido que ela deixou para trás, aí veio o que veio o Júlio, agora né, tô até perdendo os nomes, mas aquele que veio como Júlio, o filho que ela deixou de lado, que se matou, que no fim acabou se matando nas águas, volta e aí no mar, e o que ficou de marido, o outro amante. Então, ela, assim, o padrão emocional dela é muito parecido, claro, em circunstâncias um pouquinho diferentes, mas ela meio que repetiu um padrão emocional muito arraigado, provavelmente. Até tô curiosa para ver a versão dela, né, da Lina,
da Lina Zulmira. Eu adiantei que ela é a Zulmira, porque quem lê sobre a Lina fica daqui a pouquinho tão malgeriza quando essa mulher, porra, vai fazer tudo que fez, aprontou para o primeiro marido, Uhum. ou por segundo, que era um intruso, e o terceiro intruso, e ainda hoje está sendo cobiçada pelo próprio cara que retorna com o Amaro, né? Quer dizer, e sendo cobiçada Uhum. depois. Quer dizer, ela era. E ainda ela, nessa encarnação, tive ali, em capítulos anteriores, ela tem 25 anos, o Amaro já tem 30 e poucos, viúvo, 36, por aí, e ela, 25 anos, bonita, mesma bonita daquela época, né? Da Lina, né? Uhum. Rosa, tudo, cobiçada e ainda está sendo cobiçada. Claro que para ela provavelmente esteja reservado outras coisas, né, outros desafios, para cair um pouquinho em si, porque a gente vê assim, aí tipo, já vimos também as reencarnações, não quer dizer que as reencarnações logo que vem, logo não sei o que, vem tudo, olha lá o Gregório, a última encarnação, não, que está Uhum. vem, não vem com as atrocidades. Em algum momento, aí essas coisas vão aflorar para ela. Essa Zulmira, em algum momento, vai aflorar, e a lei de causa e efeito vai dar a oportunidade. Não é, ela não vai ser acusada, culpada, mas essa lei vai estar ao seu dispor para a oportunidade de reparação. E a Não, e reparação. um dos amantes dela, que veio como o enteado, que ela teve a possibilidade de alguma forma resgatar aquele laço afetivo, ela vai lá e numa certa ojeriza, ciúme, deixa o gurizinho Isso, se e ela. afogar. Incrível, né? Ela não conseguiu aproveitar aquela proximidade para 300 anos, tentar curar. 300 anos praticamente sem solução. Por isso que muitas vezes, ontem eu e a Flavinha estava conversando, por isso que muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, se soluciona, né? A gente está num planeta agora que vai ser essa regeneração. Por isso que as questões, assim, que são as nossas questões, mesmo que sejam essas questões usuais, porque esse livro é um paralelo das nossas vidas, né? Ele poderia ser uma cópia das nossas vidas. Um pouco mais, um pouco menos, um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para o lado, um pouco para o outro, mas é muito parecido. Por isso que 300 anos é muito pouco. Muito. Né? Por isso que espíritos enrijecidos que estão aí ainda, que conseguem não sei o que, estão fazendo assim, muitas vezes a gente, isso é uma opinião minha, muitas vezes a gente está achando que eles já estão partindo para uma nova casa, para uma nova morada, mas essa moratória para eles ainda é igual a mesma para nós. Pode ter ainda mais 50, mais 100, mais 200, mais 300. Por isso que muitas vezes a gente para acreditar assim, a gente para pensar. Cara, se a regeneração, essa transformação da Terra, né, demorar 300, 400 ou 500 anos, tá de bom tamanho, porque nós não vamos conseguir resolver todos os nossos problemas de 200, 300 anos atrás de uma vez só. Esse livro mostra direitinho quanto tempo tem. 200? 1864? Tu pega 80 anos para trás, esses personagens aí estão todos encarnados agora, provavelmente, né? Boa parte deles encarnados, né? Acho que todos envolvidos aí estão na encarnação, vivendo já os seus desafios. Agora a gente tem que ver o seguinte: tem o livre-arbítrio, né? Alguns podem agravar situações. A gente está dizendo assim, Tá vendo, né? quem vai dizer que esse Tá hoje, vendo? esse hoje, Mário, esse Mário, enfermeiro Mário ali, tem a mãe dele, a Minervina, que é considerado um espírito superior, sob essa sua tutela. Agora, na próxima encarnação, Minervina vai para outro, tem outros afazeres, né? Aí ele vai ter o desafio também de ter uma educação um pouquinho mais solta, mas exercer melhor o livre-arbítrio dele para o caminho correto. É muito fácil você, eu vou pegar um pai, a gente sempre diz assim, quero renascer num ambiente espírita. Claro que bom, né? Que bom, mas eu acho que vai ser sempre assim, pai, mãe, espírita, família espírita, aí fica meio caminho andado, né? Mas Aham. sabe, nascer numa família islâmica, né? E, né, num católico lá ferrenho, daqueles lá,
Carolão, ou nada, ou também ateu, pai, mãe ateu, e aí tem um filho que tem algumas percepções que não são iguais às do pai e da mãe. Aí esse é o desafio, isso aí não é fácil, é muito fácil pegar o regradinho, a coisa certinha. Por isso que a gente tem a gratidão tem que ser nossa sempre imensa. Agradecer, pô, nós estamos enganados. Primeiro com saúde, com condições de percepção, com o cérebro funcionando mais ou menos, de pensar coisas, de concatenar. E os desafios vão aparecendo. Aí eu tive essa Lina, ai, que horror. Eu falei, vou falar da Zumira logo, senão vai ficar todo mundo com raiva da Lina. Ah, que mulher, que vagabunda, que isso, que aquilo. Mas a Lina também não conseguiu ter filho naquela, não conseguiu ter filho ainda agora. Né? Então a maternidade está sendo, vai ser um desafio para ela mais adiante. Né? E esses desafios estão para nós no nosso dia a dia. Não tem que olhar para trás, se lamentar, mas se resignar. Isso assim, não é de graça, não. Ah, e tudo que eu tenho aí perde. Aí quantas pessoas que relatam só fracassos, né? Ai, não me deu isso. Ai, minha vida é isso. Chega com esses parentes, né? Gente que a gente gosta, né? E para se queixar da vida e querer comparar com os outros. E eu não fui, né? Ah, eu não tive, eu tive que ir por mim mesmo. Né? Teve força para ir. Agradece a força que teve. Ah, mas se não fosse a minha, sim, se não fosse a tua e de muitos que te ajudam, em nome do quê? Em nome do alto e em nome do nosso passado, que muitas das coisas que também a gente tem e consegue hoje é o mundo da luz, é Deus, a energia divina, nos agradecendo e dando a oportunidade desse retorno que a gente está tendo. Assim como algumas dificuldades, obstáculos que estão na nossa frente, são, às vezes, que nós até pedimos, o nosso amigo espiritual, olha, eu vou te dar tal obstáculo, é necessário para te não cair. Aí vem as dificuldades é no campo da saúde, às vezes no campo material, às vezes na convivência profissional, na convivência social. Os entraves, esses, remo e parece que estou no mesmo lugar. Que bom, está sabendo que está no mesmo lugar, tem que ir mais adiante, mas o mais adiante não é se lamentar, olha, não deu até agora, mas obrigado pelo esforço. A gente para pensar o quanto a gente tem que agradecer a consciência de que é se esforçando que a gente vai adiante. É isso que te vê assim, a gente sempre acaba os exemplos de Chico Xavier, né? Como é que não vai ter Chico Xavier, né? Que sendo tudo aquilo que a gente estuda, daquelas reencarnações, que foi lá o Isaac, irmão de Ismael, Ismael governa o Brasil, né, em nome de Jesus, foi irmão de Isaac, que foi Chico Xavier, que é o patriarca dos judeus, do judaísmo, o Ismael do povo árabe. A gente pega hoje a nossa situação mundial, é árabe e judeu, essa coisa, islamismo, né? As religiões judaico-cristãs, né? Que são, se pegar esses dois pilares, eles têm ali Ismael e Isaac, começou tudo lá com Abraão, e aí vem vindo, tá? E aí vem toda aquela peregrinação e com toda aquela, agregando todo esse conjunto de conhecimento de um Chico Xavier, e mesmo assim a gente sabe das coisas, foi humano, tem seus erros, teve isso, suas imperfeições e tudo, mas quanta sabedoria, quanta coisa que teve entre nós, e no Brasil, aqui do nosso lado. A gente vai dizer, lá no Brasil, mas eu não conheci, não precisa conhecer, conhece a obra, não a dele, mas é que através dele chega até nós. Esses luminares da civilização humana, bota Jesus nesse comando, através desses luminares chega até nós obras como essa. Essa obra que a gente está lendo aqui, essas palavras, elas passaram pelo crivo de Jesus. Não é o que Jesus leu e disse assim, não, mas a mensagem, ela vem de Jesus. E quantos espíritos envolvidos nessa situação que para chegar até nós? Então está lá, é o Emmanuel, André Luiz, é todos esses aí, Clarice, pegar toda essa turma toda, e aí pegar Chico Xavier, e os mensageiros, e aí vem toda a engrenagem, né, para ser publicado, as editoras, todas as dificuldades, aí vem na coisa, aí vem esse, aí vai pegar os outros, aí do Inácio, do Inácio, mas vem do Inácio, aí chega até nós, chega a explicação mais objetiva dessas coisas todas, porque alguns acham que isso aqui é difícil de entender, mas a gente está vendo aqui que
para ler um pouquinho, vai lendo cada parágrafo e comentar cada parágrafo, vê que não tem nada de difícil. É a vida como ela é, está aqui. Mas mesmo assim, a espiritualidade nos dá, através dessas referências, aí vem pelo Inácio, pelo Odilon, pelo irmão José, por muitos outros, as obras do Divaldo, pela mentora dele lá, como é o nome dela? Fulana lá, a, como é o nome da mentora do Divaldo Franco? Deu um A branco Joana agora. de Angelis. Joana de Angelis. Joana de Ângeles. Né? Então, só gratidão, só temos que ter gratidão, porque outro, aí como no início eu falei lá, o Espírito lá dizendo, se eu tivesse 40 anos atrás, acesso ao que eu tenho aqui, eu seria uma pessoa melhor. Ele dizendo lá do outro lado, e a gente está esperando o quê? Chegar lá do outro lado, isso é certo que vai acontecer, né? A gente vai chegar lá do outro lado, se eu soubesse, eu teria estudado um pouco mais. Se eu soubesse, eu teria praticado um pouco mais as coisas que eu li ou que eu estudei. Se eu soubesse, eu Só teria uma sido coisa, ofensivo com esse ou com aquele, e assim por diante. Oi? ô Francisco, a gente não esquece, por exemplo, agora, na vida. Às vezes eu esqueço de algumas coisas que eu já aprendi, quando eu vejo tu falar, eu relembro e tal. Eu vou ter esse conhecimento aberto para mim, eu vou ter que estudar de novo quando chegar lá. Essa é a minha dúvida. O Sandra, esquecer, todo mundo esquece, eu esqueço também, esqueço muito, tá? Demais. Mas nesses momentos, não tem momento maior que me abre a memória quando eu estou aqui. É o maior exemplo de memória. Não é nem quando eu estou lendo, mas é aqui. E vai surgindo até essa coisa, que eu li do Chico Xavier, que eu vi lá. Até hoje, do Duque de Caxias, vem aquela coisa ali. Me lembro de uma vez eu fui office boy dos 15 aos 17, trabalhando em Jaboatão. E eu ia entregar os carnês. Eu tinha uma das tarefas que eu tinha, entregar carnê para cada militar que se associava lá. Então era carnê mesmo, tinha que entregar em mãos. Eu tinha que pegar o protocolo. Eu peregrinei muito em Porto Alegre, assim, nessas zonas mais aí no Moinhos de Vento e tudo, tinha muito militar que morava aí da reserva. Marquês do Herval, eu tinha essa dúvida, e eu me lembro que aí morava lá, minha mãe tinha a enciclopédia lá, aquela Delta Larousse, aquelas coisas, aquelas... E ali eu me lembro que eu fui ver a origem dessas coisas. E ficou parado, adormecido. Claro que eu compreendi, nunca mais esqueci, mas eu não pensei mais nisso. Hoje, vendo aquilo ali, me vem tudo isso aí. Pô, o Duque de Caxias é Duque por quê? Porque foi antes Marquês. Mas o que que é esse Marquês, o Duque? A gente vai concatenando essas coisas. Quando eu parei para pensar nisso hoje, eu disse assim, pô, bendita doutrina espírita, que até é história. Ela nos dá acesso à história. Quando se lê um livro do Emmanuel e do irmão José também, dá muito valor ao irmão José, né, que até conviveu lá com Paulo de Tarso, o José Barnabé, e esse que hoje coordena toda a Uberaba espiritual ali, ele que coordena tudo aquilo ali, não é nem o Odilon, é ele acima, em nome de Jesus, e tem acesso a Jesus, né? A gente sabe que o irmão José tem acesso a Jesus, né? E ele traz a história do outro lado, essas obras maravilhosas que ele trouxe aí, de várias aí, até para Jesus de Nazaré, a história de Jesus, agora aí com essa do Dimas, e muitas outras, né? Vianney Aires, e tudo. Quanta história contada que nem os estudiosos do catolicismo, nem os estudiosos da Bíblia sabem detalhes que são dados, que foram vivenciados pelo mundo espiritual, aí para dizer assim, da memória. No mundo espiritual, há bibliotecas que fogem ao nosso controle de tudo o que aconteceu, minuto a minuto da época do cristianismo primitivo, tem nessas enciclopédias, nessas, né, bibliotecas, centros de estudos, que tem acesso, que é o próprio, lá do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz lá o Humberto de Campos, né, disse, e aí fez aquela entrevista lá também com o Judas, lá na Palestina, ele teve acesso a conhecimentos que ele, lá no mundo espiritual, como escritor, como pesquisador, né, jornalista, ele buscou esse conhecimento e passou para nós para aquelas obras dele, né? A Boa Nova, a Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e assim por diante, né? Ele que nos trouxe. Onde é que está hoje o Humberto de Campos? Acho que está encarnado, sumiu já na década de 50, está encarnado.
Porque não tem o vazio, e tá se ocupando, é seguir a tarefa. Vão perguntar para nós, a gente quando desenganar daqui a alguns anos, algumas décadas aí passa mais 50 anos, onde é que foi no mundo espiritual, onde é que está o Francisco, onde é que está a Sandra, onde é que está o Kiko? Estão encarnados, provavelmente. Mas é mais 50, bom, mas é um intervalo entre uma e outra. Aí vai dizer assim, e o Inácio Ferreira está há tantos anos, são mais de 50 obras que ele já passou, eu me lembro as três primeiras, né? Nas Cinzas do Tempo, aquela outra ali, a primeira, a segunda, e aí na próxima dimensão, as primeiras 5, 6, mas hoje já são 50 e poucas. E já está o esgotamento dele lá, há uma preparação, ele já deve estar pensando, é o processo necessário de reencarnar. O Eu André. acho que daqui a pouco ele vem, né, Francisco? Acho que daqui a pouco o Inácio tá na área, né? Daqui uns aninhos, daqui a pouco mais. Exatamente, mas ele já até disse, está esperando que antes vá o médium para lá, que é o Bacelli, né? Ele quer deixar o Bacelli já conhecendo tudo, que teve acesso, e tem acesso, a gente nem sabe, com todo aquele jeito do Bacelli, aquela coisa dele, tá? E ele vai lá, vai se agregar lá e vai ter a sua tarefa. E de lá também vão vir. Aí vai dizer assim, mas todos vão reencarnar. Não, o tempo não importa se é 20, 30, 50 anos. Mas em algum momento vai acontecer, 80 anos depois, tá lá. O André Luiz deu para ficar nas entrelinhas. Por que que ele não foi lá no nosso lá, a gente viu nessa última obra de 2017 aí, ah, no outro lado do espelho, né, no outro lado, sei lá, que dá aquele comentário todo, aquela entrevista, aquela visita do Odilon e do Inácio lá no nosso lar, que o Clarencio... Eu do outro lado da vida, né? Isso. Eu desse outro lado da vida. Isso aí, excelente obra. E aí o Clarencio, governador de nosso lar. Mas e o André Luiz, aí já foi lá ministro, hoje não é mais ministro lá. Já estava previsto, eu me lembro em 2002, 2013, nos próximos 2 ou 3 lustros eu devo estar retornando. 2 ou 3 lustros, 15 anos. Cada lustro, 5 anos. 15, 20 anos, 15, 10, 15. Então, deve estar reencarnando, se é que já não reencarnou, o André Luiz. E aí foi para ele, mas tu vai voltar com... Eu tenho coisas da minha família, das minhas convivências que eu deixei para trás e não posso tardar muito. Por que não tardar muito? Porque ao qual ele tem as situações a reparar com determinados personagens, espíritos, né, de convivências daquela época, e esses também retornaram, e tem um processo, esse processo, os outros não podem escapar daquela faixa vibratória, porque tem que conviver naquela situação psíquica ainda. Os espíritos passam. Por isso que se diz, um suicídio atrasa uns 200 anos. É porque marca passo. A coletividade vai indo e um ficou para trás. Mas ninguém vai ficar desgarrado, vai aparecer alguém para retomar, para resgatar, para libertar. Mas aquele tempo é um tempo precioso, que ficou, aí fica aquela ovelha desgarrada que vai ter que se juntar com o rebanho, lá adiante vai ter que recuperar muito caminho. E se a gente parar para pensar hoje o que somos, quanto tempo a gente já parou para trás, deixou para trás, não aproveitou bem, ficou dormindo, ficou deixando a vida me levar, aquela coisa, deixa, eu vou pensar nessas coisas. Muitos, pensamos muito nisso. O processo se catalisa muito quanto mais a gente tem a consciência do tempo perdido. E é por isso que chegam os espíritos lá do outro lado, quando retoma a energia e percebe que essas coisas todas que a gente se queixa aqui, falta de força para isso, para aquilo, eles pensam assim, se eu soubesse que podia ter feito mais e mais e mais, e não fiz. Enquanto isso, a gente tem que levar cada dia de uma vez. Não se atormentar com turbilhão, aquela coisa, agora perdi muito tempo, agora vai virar um ansioso, um louco aí para fazer isso, aquilo. Cada dia, procurar cada dia. Chegar de noite, agora nos aproximando da hora do desdobramento noturno. Como é que foi meu dia hoje? Esse balanço. A gente para 2 minutinhos. O que foi que me atormentou hoje? O que foi que mais me angustiou? Aí, se a gente bota no filtro,
vai ver que tem coisas materiais, coisas mundanas, coisas de pouca importância, que a gente deu muita energia, que não seria tão necessário. Ao que tem me angustiado, aí passou o dia. Se der para parar, então, aí, uma vez por semana se faz o evangelho, se der para, não importa o dia, pode ser qualquer hora, até dormindo, às vezes de noite, quando está aquela coisa. Parar para pensar como é que tem sido a minha semana, como é que tem sido o meu mês, e aí começar a pensar. Esse reexame, ele é libertador. Esse reexame nos coloca psiquicamente, mentalmente, pensamento em sintonia durante a noite com os espíritos envolvidos, com o esforço de querer que a gente melhore e se liberte dessa situação. E aí, mais ou menos de noite, nós vamos ser agraciados com esses desdobramentos de conversas maravilhosas com amigos espirituais, ou de participar de outros atendimentos, de participar de outras tarefas de assistência aqui e ali, que os espíritos precisam muito de encarnados, porque os encarnados trazem muita energia do envoltório físico, que é muito satisfatório para o atendimento deles, que é o que se faz também no centro espírita. O pessoal já passou muito aí, eu vou encerrar. E não tem como a gente não renovar a nossa gratidão. Agradecer ao mundo espiritual, agradecer aos nossos amigos espirituais, agradecer a Jesus e aos seus mensageiros que sempre nos direcionam bons pensamentos, bons canais intuitivos, para que a gente possa assimilar, a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia assuntos abordados, mesmo no campo teórico, mas sempre com menções na nossa vida, no dia a dia, na área prática, na área das relações humanas, as relações familiares, afetivas, relações sociais e de melhor compreensão da civilização humana. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai de todo mal, Senhor, e que assim seja.